Na verdade, são 20 anos da engenharia aqui da Volkswagen que vem trabalhando com esses carros que estão aqui. Aqui tem 36, na verdade são 58 que são expostos e tem mais 50 ainda para restaurar, que a gente tem guardados. É um total de 100 veículos. É a única montadora no Brasil que tem tantos carros assim, antigos e últimas unidades. E começou em 2019 a primeira garagem, que fica a alguns metros daqui. Foi a garagem 1 que a gente chama agora, de 20 carros. Foi comemoração de 60 anos da Volkswagen aqui na Anchieta. E depois a gente conseguiu encontrar essa ala, né? Foi árduo para arrumar isso aqui, para poder restaurar. A gente conseguiu então no final do ano passado fazer esse lote de 36 carros ser colocados aqui. A outra garagem está dedicada mais à parte de veículos de salão, veículos esportivos, então um pouco mais restrito, de décadas em décadas, dando toda a volta e acabando aqui com as últimas unidades produzidas do Fox e do Up. No meio do caminho aqui a gente tem a última Kombi, que é essa aqui, o último chassi produzido no mundo, né, de passageiro. A gente tem também a Kombi Pickup, a última do mundo, que aqui no Brasil foi produzida, também está guardada em outra aula. 56 anos, né? E aí tem o Gol, o último produzido também do Last Edition, o 1000 de 1000. Então a história está toda passando aqui e terminando aqui. Então, depois que a gente terminar, vocês ficam à vontade, tem um QR Code com a história de cada carro para vocês terem um resumo. Logicamente tem muita curiosidade que nós temos que não está lá, né? A gente ajuda nessa história. E também temos aqui a Brasília 1982, tem uma curiosidade dela que muitos já começaram no sábado, a gente conversou sobre isso aí, que ela a gente está tentando descobrir se ela é a última ou uma das últimas a ser produzida, com certeza é. A gente agora está tentando fazer uns cálculos para ver o tanto de volume que foi produzido, para ver se ela é o último lote mesmo, mas tudo indica que é uma das últimas versões produzidas. Foi em 81 ou 82? 82, março de 82. Eu acho que eu tenho a nota fiscal de um desses carros, 81, 82, 83, hoje inclusive trouxe. Legal, a gente dá uma olhada, mas era de março de 82, o mês de encerramento da produção, então é um dos últimos modelos que foram feitos aqui, tá bom? Mais uma coisa, Cá, quer complementar? Primeiro, boa tarde a todos vocês. A gente queria não deixar passar em branco os 50 anos de Brasília. É um carro que fez muita diferença para o mercado nacional e que inaugurou aí um segmento que nem tinha nome nessa época. E que a gente tem uma unidade aqui bem rara, tem 460 quilômetros no odômetro essa unidade. Mas a ideia aqui era trazer colecionadores, profissionais que participaram da história desse carro. Então aqui na mesa estão pessoas muito importantes para que esse carro existisse e para que ele tivesse 1 milhão de unidades produzidas, né, fabricadas no Brasil e exportadas para mais de 25 países. Então a ideia aqui é que cada um que esteja aqui conte um pouquinho da sua história com Brasília, ou conte a importância desse modelo na sua vida. Só queria fazer a grande importância. Só queria fazer uma introdução breve aqui. A gente está com a família do Piancastelli na mesa. A gente está com o Paulo, que é do Clube do Brasília, que a gente também tem um clube dedicado aí ao carro. O Fábio, que é um dos escritores e pesquisadores do carro, um dos maiores de conhecimento desse carro e de outros da história da indústria. O Hicks, que também, enfim, tem um repertório imenso aí sobre o carro. Então a ideia aqui é fazer mais um bate-bola, um papo informal, para que o conhecimento seja distribuído e que as lembranças sejam compartilhadas aqui, né? Porque muita gente esquece que carro é história, cultura, e diz sobre o que a gente estava vivendo naquela época e diz para onde a gente vai, né? Então, para a gente ter, por exemplo, um polo, hoje a gente teve o Brasília, né? Então, acho importante a gente compartilhar essa história de todos vocês. Então, queria começar. Primeiro, o Rodrigo, que está aqui. O que significa Brasília para você? Brasília, na verdade, meu pai tinha uma, né? Na verdade, tem muitos companheiros que aposentaram daqui. Quando eu entrei, aprendi muita coisa. O Carnelli está aí, é um deles, trabalhou aqui muito tempo antes de mim. A gente teve muita coisa a ver de pegar o histórico da Brasília. Eu entrei, logicamente, já não se fazia mais a Brasília. O que eu tive era, meu pai tinha uma e eu lembro de andar em cima do motor onde aquecia.
Tinha um Fusca antes, eu andava no porta-malas do Fusca, assim que ele pegou a Brasília, ele chegou na garagem de casa, meus amigos, tudo, falaram, pô, agora tem 4 faróis, os carros, tudo, a gente não sabia, era pequeno, mas andava em cima do vão do motor e aquecia, a gente só lembrou disso aí, era uma Brasília bege, não era amarela, era bege, passou pro meu irmão e ela desapareceu, eu nunca mais não consegui localizar, nem meu irmão também. Essa é uma história que eu me lembro, e lembro que já tinha um emblema que era em preto, que era 79, né? Já era um emblema injetado, já não era aquele metálico, já era um plástico. Não tinha bigodinho. Não tinha o bigodinho mais. Né? A gente leu a história toda, né? Logicamente ao longo dos tempos, para bolar, montar a história desse carro aqui, mas é a recordação que eu tenho aqui. Mas logicamente quem tem mais história deve estar aqui, né? Família Piancastelli trouxe pra gente uma maleta com esboços e sketches ali que Márcio fez, antes mesmo, obviamente, né, do carro ser lançado, os principais projetos. Ali no fundo a gente também tem uma mesa com materiais de imprensa da época, releases, materiais publicitários. Fiquem à vontade para olhar. E queria falar com a família Piancastelli qual a importância desse projeto aí para vocês e obrigada por guardar também toda essa história com vocês, porque senão a gente não conseguiria contar também isso, né? O Pavone foi folhear ali, ficou louco, ficamos todos loucos, né, com essa joia. Já tem umas fotos já tiramos foto de alguns. Então eu queria que vocês contassem alguma coisa sobre ou o pai de vocês, ou esse projeto, enfim, de que maneira mescla o carro com a família, enfim. É difícil, né? Porque eu era super fã do meu pai. Ele não teve um filho homem, né? Então eu queria sempre acompanhar a história dele. Ele sempre foi muito ético, então ele não falava muito das coisas que ele fazia, ele viajava muito a trabalho. E depois dos lançamentos, obviamente, ele falava muito, então eu gostava de acompanhar meu pai nos salões de automóvel, né? Eu era muito criança, mas eu podia acompanhar. Então eu ficava muito feliz das obras, né, de como ele criava. Muitas vezes ele contava das inspirações, como que ele chegava numa cor, ou como ele chegava numa forma, como que ele tinha essa criatividade dele, né, que eu achava incrível. E muitas vezes era através da música, que ele gostava muito, ou de alguma coisa que ele ficava imaginando, ele fazia muitos esboços, né. Então, em casa ele desenhava muito também, então os conjuntos dele de lápis, caneta e tudo eram super sagrados, né? Então a gente nem chegava muito perto, né? Era uma joia rara dele ali. Mas me impressionava muito essa ética dele de criar, não me contar muito, eu ficava sempre curiosa, querendo saber, né? E admirava demais a postura do meu pai, assim, né? Então, muito emocionante estar